Trechos do livro Diálogo com a Luz sobre as Sombras, da série Ontologia do Ser na Luz, de Saulo Caravaggio Salvatore, por S.R.L. Silva. A trilogia. Capítulo 1. Por que temos contemplado as sombras tão mormente por meio de nossos atos cotidianos, ao invés de contemplarmos a luz cósmica divina? E por que insistimos em buscar compreender o mundo celestial, depreciando-o e tentando embuti-lo em nossa realidade ilusória e sombria, ao invés de nos empenhar em nosso aperfeiçoamento e sublimação, em nossa elevação espiritual? Muitos já se encontram aptos a enxergar ou compreender, nesse nosso novo estágio evolutivo, que não mais precisamos sofrer. Tampouco podemos dizer que o sofrimento per se gerou consciência, pois talvez o que ele no máximo houvera representado tenha sido um fator limitador ou refreador de nossas teimosias em contemplar as sombras. Mesmo porque tudo o que sofríamos era tão somente a reação de nossas próprias más ações dentro das leis kármicas e não uma lição aperfeiçoadora enviada dos céus. Sofrimento não gera em si consciência, mas no máximo é um processo de refrear, para que do nosso ponto de luz nós possamos refletir sobre a experiência e nos despertar. Tão logo percebamos que tudo que essa lente turvada faz é nos desviar e nos afastar do verdadeiro caminho, então nossa consciência relativa, nossa chama divina, nossa lente real e verdadeira, livre de sombras, é que nos permitirá enxergar o mundo como ele é e em relação ao único desígnio divino de despertar e ascensão espiritual. Tudo o que vitalizamos e reafirmamos intensamente passa a ser uma verdade para nós. Para que o novo possa nascer, o velho tem de morrer. Para que a luz resplandeça, as sombras devem se desvanecer. Afora essas más interpretações ou crenças desvirtuadas, existem ainda outras tantas teorias pseudo-espiritualistas, muito bem utilizadas pelos gênios do mal, que as adornam com as cores do bem, para que o ambiente planetário continue propício aos seus reinados sombrios e estritamente limitados às realidades ilusórias e paralelas, de dor e sofrimento, onde não se aceita a luz ou onde, ainda, não se percebe a luz em sua natureza real, exclusiva e lídima fonte de evolução. E se por um lado nada escapa à lei, mesmo que por vezes nos enganemos, por outro lado, cada diálogo que traçamos com a luz, com nossas consciências ou com nosso Deus interior, será infalivelmente mais um elo reconstituído para que a aliança entre o humano e o divino possa se restabelecer. As circunstâncias sombrias não nos põem a refletir amorosamente, muito pelo contrário. O que nos põe a refletir amorosamente, em verdade, é a nossa luz consciencial resplandecida com as verdades que já compreendemos. É importante que observemos que quando estamos em meio a graves circunstâncias sombrias, em estado de derrota, esgotados e sem esperanças, não é isso que vai nos impulsionar a qualquer nova situação iluminadora.
Não são esses efeitos assombrosos de nossas próprias sombras ilusórias que nos dão a força de renovação na luz, mas é exatamente a nossa luz, nossa imanente conexão com a fonte absoluta, Deus, por meio de nossa centelha divina, que naqueles momentos mais difíceis, de profundo desequilíbrio nas sombras, quando o ser ressente-se, arrepende-se e lança um olhar para a renovadora luz e com ela se reconcilia, é que então sua própria luz resplandece-se em um profundo diálogo interno iluminador, nutrindo o ser da luz divina, reconectando-o ao divino, estimulando sua força interior e dando um novo sentido e razão à vida, longe daquela realidade sombria com a qual estava entrelaçado, que era de fato o que o impossibilitava de enxergar a realidade como ela de fato é ou deveria ser, que é luz e amor. Assim, nossa luz, nossa centelha divina, é que naqueles momentos de grave desequilíbrio sombrio e quando nos arrependemos e nos reconciliamos com a luz divina, que faz resplandecer nossa força interior em um profundo diálogo interno iluminador, dando novo sentido e razão à nossa vida. Notem, não foi o diálogo com as sombras ou o mergulho nelas que os libertou. Não há efeito positivo ou iluminador nas sombras ilusórias. Cremos que há apenas uma má interpretação do que de fato está acontecendo, da mecânica ou ciência vibracional real por detrás, inclusive, da ontologia do ser na luz, sobre o que em verdade dá causa à evolução do ser, razão à sua existência e à sua real iluminação. E aqui apenas buscamos trazer mais clareza entre o que é verdadeiramente a causa, ou seja, a luz, e o que são apenas os efeitos sombrios de nossas ações ou das projeções de nossas denegações à luz divina em nossa própria realidade. Observemos melhor e com mais profundidade, porque é sabido por todos que a vida sempre nos chama às mudanças antes mesmo que as circunstâncias nos levem à dor e ao sofrimento ou às sombras e ilusões propriamente. Mas somos nós que persistimos nas denegações até que o desdito sofrimento se imponha, até o ponto em que se torne quase impossível manter as coisas como estão. Não há ação positiva e iluminadora das sombras nisso, nem estímulo à luz, mas são exatamente as leis agindo, inclusive em nome da luz divina, para reordenar tudo, colocar tudo em seu devido lugar, desde o nosso interior e, certamente, sob os auspícios de nossa própria luz consciencial já realizada. Por isso mesmo, mais será cobrado a quem mais se é dado. E como a consciência liga-se ao conhecimento das verdades, então quanto mais as compreendemos, mais podemos. Lembrando que quem conhece pode muito, mas quem ama pode muito mais, já que amar é a sabedoria colocada em ação, onde, ainda, a sabedoria é a própria inteligência e conhecimento aplicados com amor, que é a única força verdadeira, a da luz divina em ação. Precisamos reaprender a perceber, após séculos e mais séculos de afastamento de nossa essência, natureza iluminada e divina, a notar e enxergar as coisas com mais clareza e lucidez. Estamos em um estado de tal torpor e confusão que substituímos os valores,
subvertemos os sentidos das coisas e achamos que é a dor e o sofrimento ou as sombras e nossas obscuridades que nos levam para a luz. Esquecemo-nos de que tais infortúnios são apenas o processo de purificação da alma, para que recomece, ou melhor, retorne à evolução na luz, único desígnio divino, quando suficientemente harmonizado ou conciliado com sua luz própria estiver. Momento em que mudanças profundas de sua visão de mundo realizar-se-ão, em todos os sentidos e sob os auspícios da luz cósmica divina, caso arbitre por ela, que imprimirá no ser o único e verdadeiro estímulo ao despertar consciencial. As sombras são apenas sombras, e somente a luz nos levará à verdade que nos liberta e nos cura divinalmente, que nos coloca em contato com o belo, estimulando-nos ao bom, ao bem e ao justo.